Fernanda Nascimento. Senhor. Pode se colocar de pé em nome de Jesus, abençoar a serva do Senhor, em nome de Jesus. Magali, tudo bem, Magali? Olhei, falei, acho que aquela é Magali, é mesmo. Está tudo bem com você? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós alegramos o Senhor é bom o tempo todo conosco. Quero agora, Pai, a vontade do Senhor, te pedir sobre a vida da Fernanda. Abençoa ela, Pai, com poder, com graça. O Senhor vem falar conosco, Pai, através do teu filho. Usa ela, Pai, que ela seja orientada pelo teu Espírito Santo para transmitir essa palavra para a igreja. Assim oramos e abençoamos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Com seus olhos fechados, ainda vamos orar mais um pouco. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é fiel. Te louvamos pela tua graça. Te louvamos pela tua presença neste lugar. Te louvamos porque o Senhor, ó Pai, é presente na casa, ó Deus. Como promessa do Senhor, o Senhor diz que estaria presente todos os dias até a consumação do século, onde estivesse três reunidos no seu nome. E nós estamos reunidos aqui no teu nome, Pai. O nome que é sobre todo nome, o nome, Pai, ao qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Rei. E nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco. Fala conosco aquilo que o Senhor quer. Fala conosco de acordo com a Tua palavra. Fala conosco, Pai, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. Que eu diminua e o Senhor apareça nesse lugar, Pai. Teu nome seja glorificado no nosso meio, para a edificação deste corpo, para a edificação desta igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja? Aplaude o Senhor Jesus. Eita glória. Vamos glorificando Ele. É glória. Porque Ele é contigo no nosso meio. Amém? Você pode se sentar. Glórias ao nome do Senhor. Nós ainda não sei o que o Senhor está querendo falar, não, sabe? A gente prepara, aí Deus faz outras coisas, aí a gente prepara, mesmo assim, Deus faz outras coisas, aí a gente prepara de novo. Até de tarde eu estava assim pensando que eu sabia o que eu ia falar, né? Até eu ir lá na casa da Graciele fazer as unhas hoje. Glória a Deus. Aí a gente começou a falar um pouco sobre a palavra, que crente é assim, né? Quando está junto, crente, cristão, fala na palavra, medita na palavra. E a gente começou a conversar sobre a palavra, sobre algo que eu tenho trago aqui ao Ministério de Louvor. Nós temos estudado a palavra sobre o tabernáculo. Nós temos estudado sobre os louvores que Deus quer ouvir de nós. Porque não se engane, igreja, mais o que você tem escutado ultimamente na rádio, o que você tem escutado muitas vezes em muitas bandas que estão tocando aí, o que você tem escutado muitas vezes no altar de muitas igrejas, não é um louvor o qual o Senhor é digno. Porque fala do meu eu. O louvor é voltado para o nosso homem, eu. É tudo, Senhor, faz em mim, faz para mim. Oh, Deus fez por mim. É um falso louvor misturado com a palavra que é verdade, mas é um sofisma. Porque se fosse só verdade, os louvores que nós cantaríamos seriam os louvores que Davi instituiu pela ordenança do Senhor, que está lá em 1 Crônicas. Eu tenho estudado isso com o Ministério de Louvor aqui. Capítulo 15, 16 e 17, fala quando Davi edificou o templo e ele chamou aqueles que eram especialistas para falar sobre o louvor, aqueles que eram dotados de habilidade para tanger instrumento, para louvar com vozes, contralto, soprano, como a gente já viu aqui no Ministério de Louvor, e ele instituiu em 1 Crônicas, capítulo 15, aí em diante, se você for lendo aí, capítulo 15, 16,
um estilo de adoração que é o que está lá no Salmo 106, Salmo 96, Salmo 105, também de Davi, que expressa o quê? A grandeza de Deus, a soberania de Deus, os atos de Deus, que fala sobre a obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E nós temos estudado sobre o tabernáculo. Aí você pode pensar assim, não, mas estudar sobre o tabernáculo é algo tão... Está lá no Antigo Testamento, Jesus veio e rasgou já aquele véu do tabernáculo. O que isso tem a ver com a igreja hoje? O que isso tem a ver com o louvor hoje? E quando a gente começa a estudar aqui, a gente vê que tem tudo a ver. Nós somos criados para louvor, nós somos criados para adorar o Senhor. E o tabernáculo, ele ensina um caminho que a gente deve seguir para você conseguir chegar até a presença de Deus. E nós temos falado aqui como Ministério de Louvor, que nós como ministério, nós estamos aqui na frente para tentar conduzir a igreja a chegar até a presença do Pai, seguindo os passos que tem aí nesse caminho, né? O tabernáculo em si, ele explica esse caminho. Quem já viu aqui uma figura do tabernáculo? Quem já teve a oportunidade de ver, ou no estudo, ou na Bíblia? Algumas Bíblias tem aí no final, né? Da Bíblia tem uma figurinha do tabernáculo, como ele era, quando ele era uma tenda. A primeira versão que Deus passou para Moisés, que era uma tenda, né, erguida no meio do deserto, cercada por uma cerca em volta, que tinha só uma entrada, só uma porta de entrada. E dentro desse tabernáculo, dentro dessa tenda, dentro dessa cerca, tinha uma tenda que era dividida em duas partes: o santo lugar e o santo dos santos. E a gente sabe que o santo dos santos era onde Deus instituiu que ficasse colocado a arca. E a arca simbolizava o quê? A presença de Deus. Então nós temos estudado aqui como seguir este caminho até a presença de Deus, olhando para a figura do tabernáculo. Porque tem muitas coisas que a gente vê, a gente lê na Bíblia, às vezes a gente não entende. Eu estava conversando com a Graciela lá, eu falei assim, você sabia que os fariseus, os escribas da época ficaram nervosos com Jesus quando ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque ele estava falando do tabernáculo? Porque a primeira porta de entrada da tenda, né? Primeira porta, aquela cerca lá, primeira entrada, eles conheciam aquela porta de entrada como o caminho. O nome daquela porta era caminho. Aí quando eles entravam na tenda do Santo dos Santos, aquela porta chamava-se Verdade. E a passagem que dividia o véu até o Santo dos Santos, eles conheciam como vida. Então quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eles se assustaram, ficaram irritados com Jesus, porque Jesus estava falando do tabernáculo. E eles conheciam muito bem aquele ritual do tabernáculo de entrar, depois o sacerdote tinha que se purificar antes de entrar no santo lugar. E só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no santo lugar, onde ficava a arca, onde ficava a presença de Deus. E eu falei, Senhor, o Senhor quer que ele fale sobre isso? Aí ele fala sobre isso, que ele precisa aprender, não sei o quê. Eu falei assim, mas eu tinha preparado outra palavra, como é que eu vou falar sobre isso? Tá aqui, irmãos, eu fiz aqui, ó, esbocei um esboço sobre, eu ia falar sobre os segredos do quarto. A gente tem falado muito sobre oração, né? Muito sobre oração. Só que aí a pastora Cleide vai ler Deuteronômio, não foi? Falei, Jesus, traz confirmação da palavra. É isso mesmo que você quer que eu faça?
Aí o pastor Cano vai ler Deuteronômio. Pois o pastor Luiz começa o louvor falando sobre santificação. E tem tudo a ver com esse caminho que a gente deve seguir para a presença do Pai, para a adoração. Então eu quero convidar você. Nós vamos falar sobre o tabernáculo, sobre algumas coisas do tabernáculo que a gente acha que ficou só lá no passado. Mas nós vamos trazer hoje para você aprender como que você deve adorar ao Senhor mesmo, como você deve seguir esse caminho de adoração até chegar à presença do Pai, e ali é só você e Ele. Amém? Abra comigo a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 25. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor quiser, meu Pai. Fala aquilo que o Senhor tem para essa igreja nessa noite. Edifica-nos através da Tua palavra. Glória a Deus. Êxodo. É um texto bem comprido aí. Nós vamos ler só algumas partes, tá bom? Êxodo 25, capítulo 25, versículo 1 diz: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam ofertas de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Quem for chamado aí, para recolher as ofertas, Deus nos manda trazer de acordo com aquilo que você tem no seu coração, de acordo com a disposição de cada homem, diz o Senhor, não é? Se a gente ler lá em Coríntios também fala que aquele que dá com alegria, né? A gente tem que dar com alegria, com disposição no coração. Então não é algo que está só aqui no Velho Testamento. A Bíblia inteira fala sobre ofertas, né? E essa oferta que deles receberei será ouro, prata e bronze. Ouro, prata, bronze. E estofa azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabra e pelos de carneiro, tinta de vermelho e peles finas e madeira de acácia. Azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedra de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Amém? Eu quero ler de novo o versículo 9. Segundo tudo que eu te mostrar, para modelo, diga comigo, modelo do tabernáculo e para modelo dos seus móveis, assim o fareis. Igreja, o Senhor instituiu um modelo, um padrão. Modelo, né? A gente pode dizer aqui também que é um padrão. Deus instituiu um padrão de adoração que Ele quer receber de nós. Deus instituiu um padrão de louvor que Ele quer receber de nós. Deus instituiu um padrão de comportamento que Ele quer receber de nós. Deus instituiu um padrão em tudo na Bíblia, para que a gente viesse a seguir, não para que viesse ficar só aqui escrito. E quando Deus Ele estipula um padrão, Ele não muda. Ele não muda o padrão. Ele não muda a maneira como Ele institui as coisas. Pastora Tânia Tereza, que eu gosto de ouvir muito, né? A juíza, não sei se quem conhece aí, fala muito sobre batalha espiritual e ela fala muito sobre legalidade espiritual. Deus instituiu um padrão também que, se você andar corretamente com Ele abre portas para você. Um padrão que rege o mundo espiritual
assim como rege aqui a terra também. Quando Deus criou Adão lá no jardim, Deus falou com ele assim: Adão, você vai dar nome a todas as criaturas, você vai dar nome a tudo, você vai governar sobre tudo. Deus instituiu um padrão e deu para Adão. Aí vinham os bichinhos lá, eu já falei, né? Aqui em outra pregação. Vinha uma vaquinha, Adão olhava, você tem cara de vaca, você vai chamar a vaca. O elefante, você tem cara de elefante, você vai chamar elefante. Uma borboletinha, você é a borboleta. E ele instituiu tudo de acordo com a ordenança do Senhor, seguindo o padrão que Deus deu para ele. Aí veio o diabo, teve aquela conversa com Eva caiu. E eu estava conversando com ela assim, se quando Eva, vou fazer uma suposição aqui para você pensar em casa, se quando Eva chegou para Adão e falou assim: olha essa árvore aqui, eu comi dela, eu não morri, Deus falou que ele tinha morrido, é do conhecimento da irmã. Se Eva tivesse dado um fruto para Adão e Adão tivesse falado assim: não vou comer, Deus falou que não era para comer, o que você acha que deveria ter acontecido depois? A gente não para pensar, né? Já pensou? Quem deu Eva para Adão? Deus não podia tirar a Eva do caminho? Vem cá, você pecou. E Adão continuava ali no jardim? E ele fazia outra mulher e dava para Adão outra mulher? Não podia ter feito isso? Já parou para pensar nisso? Quanto sofrimento que seria evitado? Mas Adão, porque Deus segue um padrão e Deus falou que ele que ia governar sobre todas as coisas, pegou a árvore, a fruta lá da árvore e comeu e entrou o pecado, né? Eva já tinha comido o fruto. Só que a Bíblia só revela que os dois perceberam que estavam nus só quando Adão comeu o fruto. Porque Deus, ele segue, arrisca o padrão dele. Ele instituiu o homem como cabeça, né? Para governar sobre todas as coisas. E por que eu estou falando isso? Para frisar bem para vocês, porque nós vemos aqui: segundo tudo que eu te mostrar para modelo, para padrão do tabernáculo, assim você vai fazer. E esse padrão de Deus, ele é o mesmo hoje ainda. Então vamos voltar aqui, vamos pensar lá no tabernáculo, né? A gente vê as figurinhas do tabernáculo assim, é um retângulo grande, né? Tem aquela cerca em volta e lá dentro tem um retângulo menor, dividido em duas partes: o santo lugar e o santo dos santos, ou o santíssimo lugar, o santíssimo lugar onde ficava a arca. Toda a área externa ali do tabernáculo era conhecido como o átrio. Trazendo para os nossos dias de hoje, o átrio é o momento louvor onde todo mundo é convidado para adorar o Senhor, até quem estava fora no mundo, que não conhece Jesus. Quantas pessoas você conhece aí que canta música evangélica, que escuta música evangélica, né? Que louva, que fala: não, que música bonita, canto. Esse é um momento ali do átrio em que todos são convidados a participar. Ali no átrio todos são convidados a entrar pela porta do caminho e participar daquilo que acontece ali no átrio. Eu conversava com o Ministério de Louvor que quando alguém entrava ali, normalmente era para oferecer uma oferta, um sacrifício pelo pecado. E não tinha como esconder. Imagina você, aqui é o átrio, vem a Fernandinha puxando um cabritinho pela orelha, e o cabritinho bé, e todo mundo vendo que eu estou levando uma oferta pelo pecado, né? Então não tinha como esconder. Quando alguém entrava ali no átrio para entregar o sacrifício ali diante de Deus, todo mundo sabia que aquela pessoa estava indo ali para pedir perdão por algum pecado, conforme Deus instituiu. Se você continuar lendo aí para frente, né, você vai perceber isso.
ou era uma pomba, ou era um cabrito, ou era um bezerro, cada um ia ali levando. Não tinha como esconder. Passava pela porta do caminho, puxando o bichinho, entregava lá na mão do sacerdote, dos levitas, e os levitas preparavam aquele sacrifício. E ali no átrio tinha duas peças, né? Tinha duas estruturas que a gente conhece como o altar do holocausto e a pia de bronze. O altar do holocausto era onde os sacerdotes iam e ofereciam a oferta queimada, que era o animal que vinha, que a pessoa trazia como oferta pelo pecado. Eles imolavam no animal, tiravam o sangue do animal, e o sacerdote subia com aquele animal até lá o altar e queimavam aquele animal. Depois recolhiam a cinza dele para poder levar lá para dentro, oferecer diante do Senhor, né? Mas ali, esse momento de sacrifício remete ao quê? O que vocês pensam quando a gente fala sobre o altar do sacrifício? A Bíblia fala que existe um cordeiro, né? Eis o Cordeiro de Deus, diz João Batista, quando Jesus foi para ser batizado, né? João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente viu aqui que o quê? Os animais eram levados como oferta pelo pecado. Então toda a estrutura do tabernáculo, tudo ali simbolizava Jesus, apontava para Jesus. Quando você entrava, você já olhava e já via ali o altar do sacrifício. Aí a gente pensa: Jesus é esse sacrifício que tira o pecado do mundo, tira o pecado de todos, independente da situação em que você se encontra. Eu não falei que quando a gente entra no ato, todos são convidados a participar daquele momento ali, todos. Então, esse é o momento que Jesus convida todos, falando: vinde, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí passou daquele momento do sacrifício, antes do sacerdote entrar dentro da tenda, no santo lugar, existia um utensílio ali, que era uma bacia de bronze polido. E a Bíblia fala que essa bacia por dentro, ela era feita dos espelhos das mulheres que serviam na tenda da congregação. O que é essa tenda da congregação? Antes de entrar no tabernáculo, as tribos ficavam acampadas ali ao redor. A tribo de Arão, a tenda de Moisés, né, a tribo dos levitas, Moisés, ficavam em tendas ali à frente da entrada do tabernáculo, que era, eles chamavam como a tenda da congregação. E vinham mulheres ali servir como? Às vezes trazendo uma comida, porque eles estavam preocupados com os afazeres do tabernáculo. Então as mulheres que serviam eles ali, Deus se alegrava tanto com o serviço. Deus se alegra com o serviço que você faz na obra dele. Você que é chamado aí para ser um servo na casa do Senhor, você que é chamado para ser um diácono, você que é chamado para o ofício do serviço na casa do Senhor. Deus se agrada tanto do serviço, que ele chamou aquelas mulheres, mandou recolher todos os espelhos. Veja bem, espelhos naquela época não eram feitos de vidro como a gente conhece hoje, mas era um bronze tão polido, tão polido, tão polido, tão polido, que você podia olhar para ele e ver a sua imagem. Então Deus mandou recolher esses espelhos das mulheres para construir essa pia. E o que ficava ali naquela bacia de bronze, essa pia de bronze ali antes da entrada? Água. Por quê? Porque os sacerdotes iam lá, ofereciam sacrifício, cortei o cordeiro, entreguei o cordeiro lá, eles desciam. Antes deles entrarem para dentro da tenda, eles tinham que se lavar ali naquela pia. Lavavam com aquela água ali,
Purificavam-se com aquela água, e na medida que eles iam lavando, eles iam vendo a imagem deles ali, refletida pelos espelhos, né? E conseguiam ver a sua condição. Assim temos que ser nós também, quando nós entramos pelo caminho, né? Quando nós aceitamos o caminho que é Jesus, a gente começa a enxergar a nossa condição como seres humanos pecadores, como o pecado tem manchado a nossa vida, como o pecado tem nos sujado, como o pecado tem nos feito tão ruins, tem desestruturado a nossa vida, mas o Senhor Ele preparou-lhe uma água. O Espírito Santo simboliza essa água, né? Jesus, quando foi imolado o sacrifício ali, ele falou que ele subiu aos céus e falou que ele enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo é essa água que desce, que nos purifica, que nos santifica. Aí nós já saímos desse estágio de estar ali no átrio onde todo mundo pode participar, onde todo mundo é convidado para vir. As pessoas que estão lá fora são convidadas para vir, para participar, para conhecer a Deus. Mas chega um momento em que o Espírito Santo toca no coração e te sela. Aí você já pode entrar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais de Deus. Aí você entra no santo lugar. Aí você entra dentro da tenda. Santo lugar. Santo lugar é onde tinham os utensílios lá dentro. Tinha um candelabro, que se faz a simbologia das tribos, né? Israel. Tinha a mesa com os pães da propiação, que remete também ao sacrifício de Cristo. E tinha um altar de incenso. Então o sacerdote, depois que se lavava, que se purificava ali, lá em Pedro fala que nós somos sacerdotes real, povo escolhido, nação santa, eleita pelo Senhor. Então você hoje é sacerdote, você pode entrar no santo lugar, você pode estar ali, você pode participar de todas as coisas que estão ali, você pode olhar para tudo que está ali dentro, todos os utensílios que estão ali dentro, e reconhecer o quão grande foi o sacrifício de Cristo por você, que te purifica de todo pecado, que te santifica, que te leva a cada dia mais e mais à presença do Senhor. Ali já não são todos que participam, porque ali só podia entrar os sacerdotes, ali só pode entrar quem já foi selado pelo Espírito Santo. Estão entendendo, irmãos? Você foi selado pelo Espírito Santo. Você está aqui nessa noite porque você foi escolhido pelo Espírito Santo de Deus. Você foi escolhido, você foi achado pelo Senhor. No meio de todo mundo lá no átrio, Deus escolheu você. E Ele tem a cada dia chamado: vem mais perto de mim. Vem para mais perto de mim. E o Espírito Santo, Ele vai nos ensinando a gente chegar mais pertinho do Senhor. Ele vai nos ensinando a estar cada vez mais pertinho do Senhor. Então os sacerdotes estavam ali todos os dias, de manhã, conforme a escala, eles iam lá, limpavam aqueles castiçais. Para lembrar que todos os dias nós temos que limpar a nossa vida. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã, não é? Então todos os dias nós temos que acender a chama, para manter a chama acesa. Sabe como que eles fazem aqui? A palavra diz que não poderia deixar a chama se apagar. Então eles limpavam, deixavam os 2 últimos acesos, depois que eles acendiam os outros, limpavam os 2 últimos. Mas nunca deixavam a chama se apagar. Aí eu trago para a nossa vida hoje. Nós estamos diante do Senhor, mais perto do Senhor. Será que nós temos feito essa limpeza dentro do nosso interior? Temos deixado o Espírito Santo passar em todas as áreas
todas as áreas da nossa vida, limpando, transformando. Tem umas áreas que às vezes a gente não quer deixar, né? A chama do Espírito Santo chegar. Porque da mesma forma que Ele é água lá fora, Ele nos limpa, Ele lava as nossas vestes, Ele também é fogo que consome tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ele é fogo também que, entra dentro do nosso coração e vai queimando tudo aquilo que não é do Senhor. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, só que a gente tem que deixar. Tem que deixar. A gente canta, né? Vem me incendiar, Senhor. Vem me incendiar. Incendeia, incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Será que a gente está mesmo pronto para deixar o Espírito Santo incendiar? Isso é só uma das simbologias do candelabro, né? Os castiçais. Tudo ali dentro nos faz pensar no sacrifício de Cristo. Aí Ele enviou o Espírito Santo para me purificar, para me ensinar como eu devo ser. Aí eu olho para a mesa dos pães da propiciação lá, os pães asmos. Aí eu lembro do momento da ceia que Jesus teve com os discípulos, né? Partindo o pão. Será que nós estamos tendo comunhão com os nossos irmãos? A ponto de você olhar para o seu irmão do lado e falar: meu querido, você está precisando de alguma coisa? Precisa de uma oração? Você precisa que eu jejum com você? Você precisa que eu caminhe com você? Você precisa que eu sente com você para a gente aprender a palavra? Você está com dúvida do que na palavra? Será que a gente está tendo comunhão? Mas ainda lá dentro do santo lugar, tenho o altar do incenso. A Bíblia fala que as nossas orações, elas só vêm a Deus com o incenso. Será que você tem apresentado suas orações diante do Senhor? Todos os dias? Lembra que eu falei que esse ritual que os sacerdotes tinham, ele era feito todos os dias. Tinha um padrão, não se esqueça, um padrão instituído por Deus. Então você entrou no átrio, passou pela porta do caminho, você passou pela porta da verdade, e você está ali no átrio. Verdade por quê? Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então quando você está ali dentro do santo lugar, o Espírito Santo, ele começa uma obra para libertar a sua vida, para transformar a sua vida. O Espírito Santo, ele vai enchendo, ele vai tomando os lugares, as áreas que precisam dentro de você, de forma que você venha ser liberto. De forma que a gente seja liberto. Mas isso é à medida que nós deixamos o Espírito Santo trabalhar. Você consegue enxergar como que a figura do tabernáculo não é algo só lá do passado, ela é algo para nós hoje, para nós olharmos, para nós pensarmos, para nós buscarmos esse padrão de Deus para nós? Só que aí chega um momento em que a gente está cada vez mais aprofundado no Espírito Santo, cada vez mais perto do Senhor, cada vez mais próximo do Senhor, que é o momento, os nossos pastores aqui, eles têm nos ensinado a fazer isso, estar mais perto do Senhor, buscar mais, orar mais, a jejuar mais, se santificar mais, para você estar cada dia mais perto do Senhor. Só que tem um momento, que é o momento de você entrar no santo lugar. E se você continuar lendo no capítulo 25, 26 para frente aí de Êxodo, fala que era uma pessoa só que podia entrar ali. Não era nem um sacerdote, era o sumo sacerdote. Era só Arão, ou os da família de Arão, que podia entrar ali. E não era todo dia não. Era uma vez por ano. Uma vez por ano.
eles podiam entrar ali para oferecer sacrifício diante do Senhor, para ver se o Senhor ia aceitar a oferta pelo pecado do povo, né? E essa passagem ali do santo lugar, do santíssimo lugar, chama vida. Vida por quê? Porque se o sacerdote entrasse ali dentro e Deus não aceitasse a oferta pelo pecado do povo, o que acontecia? Ele morria. Ele morria. Mas se Deus aceitasse, quando ele saía lá fora da tenda, era aquele alvoroço, o povo começava a jubilar, todo mundo, glória a Deus, aleluia, né? E começava a glorificar a Deus porque Deus tinha aceitado o sacrifício. Mas a Bíblia fala que Jesus, quando foi crucificado na cruz, o que aconteceu com esse véu que separava? Ele foi rasgado de cima a baixo. Ele foi rasgado de cima a baixo. Não era só mais um que poderia chegar à presença do Senhor. Não era só mais um. Agora Jesus estava convidando assim, ó. Vem, Juliana, você pode entrar. Vai, Mateus, você pode ir. É livre. Hoje é livre. Vai lá, Mateus, você pode entrar lá. Você pode se chegar aos pés do Senhor, você pode ter comunhão com Ele, você pode se derramar na presença do Senhor. E ali a gente encontra o quê? Vida. Ali a gente encontra vida. Já não é mais uma sentença de morte, mas é uma sentença de vida. À medida que o Espírito Santo te limpou, te lavou, você saiu e entrou na presença do Senhor, você encontra vida. Jesus em outra passagem também disse que eis que eu vos dou, que Ele nos daria vida e nos daria vida em abundância. É a vida abundante que o Senhor tem para nós. É a vida abundante que Ele tem para você, igreja. É vida abundante que Ele tem para você. Na hora que o pastor estava ministrando aqui nos braços do Pai, tudo que pediu, tudo que você pediu, tudo que você esperou do Senhor, receba agora em suas mãos. Quando a gente está na presença do Senhor, na presença do Pai, diante do Senhor, diante do Rei, todas as vezes que eu penso nisso, me vem o Salmo 23, diz que preparo diante de vós uma mesa, a presença do Senhor, é uma mesa na presença do Rei, uma mesa na presença do Senhor. E eu vejo aquela mesa ali, não vejo uma mesa com alimentos, não. Eu vejo uma mesa assim, preparada com tudo que você precisa. Imagina uma mesa preparada com tudo que você precisa. Uma mesa que você pode ir lá, se eu estou precisando de cura, eu vou lá e pego a cura. Uma mesa que eu posso ir lá, se eu estou precisando de conforto, eu vou lá e pego o conforto. Uma mesa que se eu estou precisando de provisão, eu vou lá e pego provisão. Estou precisando de ombros novos, Senhor. Eu estou indo lá nessa mesa todo dia pedir tendões novos. Tendões restaurados, para que eu não tenha restrição de movimento, para que eu não sinta dor. Todos os dias. Todos os dias. Essa mesa está preparada diante de você na presença de Deus. Na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Mas para isso a gente tem que aprender. A gente tem que entrar por essas portas aí. Você já entrou, porque Jesus é o caminho, você já passou por ele. Né? Você já entrou por ele.
Se você não entrou por esse caminho ainda, Jesus está te chamando hoje. Ele está falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade que te liberta. Eu sou a vida para mudar toda a estrutura de você, para mudar, te trazer vida onde você acha que está morrendo. Ele tem para você. O tabernáculo nos ensina isso, nos ensina várias outras coisas mais. Milhares de outras coisas mais. Mas o Senhor quer que eu te chame a atenção para isso. Para essa caminhada diária. Porque quando a gente começa a ter essa caminhada diária, de passar, de entender que quando eu entrei pela porta do caminho que é Jesus, eu enxerguei que Ele foi o sacrifício vivo por mim. Eu enxerguei que Ele foi para o Pai, mas que Ele mandou um outro Consolador, o Espírito Santo, para me purificar, para me ajudar, a me limpar. E eu falei aqui já em outra pregação passada sobre, né, alma, corpo e espírito. A luta que nós temos contra a alma. E o agente que vai te ajudar a purificar a alma de todas as contaminações que ela teve no mundo aí é o Espírito Santo. É Ele que vai fazer isso. É Ele que vai te ajudar a fazer isso. É Ele. É Ele. Não tem outro. Então quando você passa por essa porta aí, né, da verdade que te liberta, porque a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai sendo edificado na palavra, a gente vai tendo vida, a gente vai sendo transformado pela palavra, a gente vai sendo edificado pela palavra, a gente vai sendo modificado pela palavra de Deus. E cada vez mais que você se alimenta da palavra, ela entra na sua vida de uma forma tão grande que a gente começa a fazer as coisas como Jesus fez e como os discípulos fizeram também. Sabe por quê? Por exemplo, por padrão. Lembra de... Eu vou dar uns exemplos para você poder entender melhor isso. A gente já viu que Deus tem um padrão de ação, não é? Elias e Eliseu. Todo mundo conhece esses dois aí, né? Eliseu, ele seguiu o padrão de Elias em tudo. Em tudo. Só que ele foi tão mais afinco com a busca. Ele queria tanto mais do que Eliseu, que a Bíblia fala que ele fez o dobro de milagres que Elias fez. Eliseu fez o dobro de milagres que Eliseu fez, né? E vocês já pararam para poder pensar que ele fez os mesmos milagres? Foram os mesmos. Ele foi lá na casa, Elias foi lá na casa, Deus mandou ele para a casa de uma mulher lá, uma viúva de Serepta, e ele fez a multiplicação lá da farinha e do azeite. Não é? E naquele momento que ele viveu ali com aquela mulher, o filho da mulher morreu. Eliseu, quando passava nas suas viagens, ia para o monte lá, ele conheceu a Sunamita e a Sunamita fez uma casa para ele, né? Um quartinho para ele lá em cima. E o que aconteceu com o filho dela? Morreu. E os dois ressuscitaram os meninos. Não foi? Os dois ressuscitaram os meninos. O mesmo padrão, irmãos. Você quer ver um outro padrão? Jesus, quando estava indo ali para poder atender o pedido de Jairo. Jairo, Jesus, vem comigo, a minha filha está doente. Jesus foi com Jairo, só que na hora que ele chegou lá, a menina já estava morta. Né? Todo mundo riu ainda de Jesus, porque Jesus falou que a menina não estava morta, que ela estava só dormindo. Né? O que Jesus fez? Jesus pegou Pedro, Tiago e João, mandou todo mundo sair, foi com eles para o quarto onde que a menina estava, orou, e a menina ressuscitou. Quem que estava lá com Jesus, que eu falei aqui?
Pedro, Tiago e João. Não é? É um padrão, irmãos. A gente aprende pelo exemplo. Eu vou terminar com vocês lendo esse texto que está lá em Atos. Abra comigo lá em Atos. Nós vamos terminar com esse texto. Atos, capítulo 10. Deus instituiu um padrão. A gente não pode fugir desse padrão, porque quando a gente foge do padrão, a gente vê tudo que está acontecendo aí, tantos louvores que não agradam a Deus, tantas pessoas andando de forma tão incoerente com a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, é o capítulo 9, versículo 36. Eu quero ler esse texto aí para a gente terminar. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36. A gente viu que Jesus, quando foi ressuscitar a filha de Jairo, ele chamou Pedro, Tiago e João, para estar com ele no quarto. Mandou todo mundo sair da casa, ficou só ele lá com os discípulos, com eles, e oraram, certo? Eu falei com vocês que Deus institui um padrão para tudo. Ele nos ensina e Ele nos manda observar os modelos que Ele instituiu. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida, uma cidade, tá, irmãos? Lida era perto de Jope. Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir conosco. Pedro atendeu e foi com eles. E tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estavam com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. E, dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Com quem que Pedro aprendeu isso aí? Com Jesus, quando ele estava lá ressuscitando a filha de Jairo. É um padrão, irmãos. Existe um padrão no céu instituído e para nós a gente não deve fugir desse padrão. É um padrão de serviço, é um padrão de adoração, é um padrão de busca, é um padrão de exemplo para todos que estão ao nosso redor. Pedro fez a mesma coisa que Jesus. Se tiver algum incrédulo aqui no meio, não quer nem saber, sai todo mundo. Manda sair todo mundo. Né? Porque quando Jesus estava lá e foi ressuscitar a filha de Jairo, o povo riu quando ele falou que a menina estava dormindo, né? Jesus falou que tirou, ele mandou sair todo mundo, porque muitas vezes tem gente que é incrédulo, vai olhar para você e falar assim: que é isso, vai fazer isso aí? Você está louco? Sai de perto, irmãos, afasta, deixa Deus afastar da sua vida. Não perca a bênção por causa daqueles que estão ao seu redor e que não conseguem entender as coisas sobrenaturais de Deus. Porque o que Deus quer fazer na nossa vida é maior, é sobrenatural, ultrapassa a razão humana, ultrapassa a condição humana de entender. Pedro aprendeu e nós precisamos aprender também. E ele seguiu o exemplo de Jesus e falou: sai todo mundo daqui. Como não tinha outro discípulo com ele lá, ele subiu sozinho para o quarto. A mesma coisa que Elias fez quando ressuscitou o filho daquela mulher lá, sozinho, ajoelhou lá dentro do quarto. A mesma coisa que Eliseu fez quando ressuscitou o filho da sua amiga.
dobrou os joelhos e orou. Orou para quem? Para aquele que é capaz de trazer vida. Aquele que eu falei com você, que você tem livre acesso à presença dele. Você já passou por essa porta da vida, a vida que é Jesus, você pode estar diante dele, pode pedir e ele vai te atender. Ele vai te atender. Amém? É vida. A gente tem que seguir os padrões que Deus instituiu para nós. Deus instituiu para nós um padrão de adoração. Ele instituiu para nós um padrão de serviço. Ele nos manda olhar para os exemplos que estão ao nosso redor. Não estou lembrando aqui, mas tem um texto que fala sobre os líderes, né? Que a gente tem que orar pelos líderes, os nossos líderes. E que a gente não deve ser pesado para eles, não. A gente não deve agir de maneira que o trabalho, o ofício deles seja pesado, porque eles prestam conta diante de Deus da nossa vida. Que eles não venham fazer o serviço de uma forma pesada, com mau gosto. Então não seja pesado ao seu pastor. Muitas vezes você não precisa trazer um problema que você pode resolver conversando às vezes com a Leonídia, conversando às vezes com a Daniele, conversando às vezes com a Cristina, conversando às vezes com a Fernanda. Para um pastor que já está problemas assim, você nem imagina, querido. Nem imagina. É por isso que a gente tem que participar da comunhão uns com os outros. É por isso que a gente tem que trocar essa experiência da palavra. Outro dia eu falei para a Leonídia, eu vou lá na sua casa passar uma tarde lá com você. Nós conversar só da palavra. Levar. Para a gente conversar só da palavra. Porque às vezes a gente vai na casa dos outros hoje e a gente não conversa da palavra. Você fala de tudo. Hoje em dia, hoje então, só se fala do que o Lula fez, o Bolsonaro deixou de fazer, do que o fulano... Nada da palavra. A gente precisa seguir o padrão de Deus, amém? Não vou prolongar mais não, porque é só isso que o Senhor deixou para vocês nessa noite. Para mim, para você. Procura, irmãos, aqui, ó. Aqui está cheio de padrões, né? Que a gente deve seguir. Padrão de conduta, padrão de serviço que eu já falei, padrão de adoração, padrão. Até para discutir tem um padrão aqui, você sabia? Porque a Bíblia fala que a gente não deve deixar o sol se pôr, né? Sobre a nossa ira. Porque se você dormir com o coração irado, amargurado, daqui a pouco você fica doente. Não esquece, daqui nem dorme direito. Vai começar que você não vai dormir direito, né? Não dorme. Então já vai perder uma noite de sono, vai ficar com o sistema todo aí desregulado, né? Vai ficar de mau humor no outro dia e por aí vai. Então até para isso, a Bíblia é um manual de instrução de tudo. É um padrão, é um modelo para todos nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?